Daniel Pinto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre a principal causa de infertilidade primária nos homens, a varicocele. Ela é responsável por cerca de 40% dos casos de infertilidade nos homens. E dos homens em geral, 15% sofrem com esse mal. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse tema. Definindo a varicocele, ela é definida como a dilatação das veias que drenam o sangue do testículo. Essas veias que saem do testículo, elas são dilatadas, são veias doentes, insuficientes. Então, vamos na anatomia para poder relembrar um pouquinho e saber como que o processo de espermatogênese, de produção do espermatozoide, ele é feito. Nós sabemos que os dois testículos ficam na bolsa escrotal, que fica localizada fora do corpo. E por que acontece isso, Daniel? Porque os testículos precisam de uma média de 2 graus abaixo da temperatura corpórea para produzir espermas com qualidade. Então, nós sabemos que a bolsa escrotal faz essa regulação da temperatura. Quando o dia está muito quente, a bolsa escrotal se dilata no sentido de perder calor para o testículo e facilitar a produção do esperma. Quando o homem é exposto a um ambiente frio, a bolsa escrotal aproxima o testículo do corpo, fazendo assim um ajuste fino da temperatura e mantendo a formação de espermas de qualidade. Esse testículo, ele recebe o sangue através de artérias. Essas artérias têm a função de nutrir o testículo e facilitar a formação de espermatozoides com qualidade. No retorno desse sangue para o organismo, ele volta por um plexo, um complexo de veias que trazem esse sangue de volta para o interior do corpo. Quando ocorre essa dilatação e essas veias se tornam insuficientes, ocorre o que nós chamamos de varicocele. A varicocele, ela é facilmente identificada acima dos testículos, como uma ectasia, uma dilatação dessas veias. É a chamada a variz da bolsa escrotal, aquela mesma variz que alguns homens têm, a maioria de mulheres que sofrem com insuficiência venosa, tem nas pernas. Então, essas varizes localizadas na bolsa escrotal passam a aquecer o testículo e com isso desregulando esse fenômeno que o próprio organismo faz. Então, o aquecimento da bolsa escrotal é uma das teorias que tentam explicar a alteração da formação de espermas com qualidade. A segunda teoria é do acúmulo de substâncias tóxicas nesse plexo venoso que alteram também a espermatogênese, provocando uma espermatogênese ruim, espermas de qualidade, morfologia, tipos completamente alterados, causando a infertilidade. Os pacientes vão perguntar, mas Daniel, como que eu vou fazer o diagnóstico de varicocele? Como que eu vou saber? Eu olhei minha bolsa e não tem veia nenhuma, variz nenhuma. Como que isso é feito? Bom, primeiro, nós recomendamos uma consulta, pelo menos no período da adolescência, fase adulta e período pré-nupcial. Nessa consulta, nós avaliamos a bolsa escrotal e podemos nos valer de um exame como a ultrassonografia, basicamente o exame inicial que nós solicitamos. Uma varicocele com um grau menor, nós conseguimos identificar através do exame de ultrassom. Uma varicocele palpável, eu consigo diagnosticar através do tato, da palpação, do exame da bolsa. E a varicocele visível é aquela que nós identificamos diretamente ao olho nu, sem precisar de exame algum. Então, classificada a varicocele nesses 3 graus, nós conseguimos fazer um diagnóstico preciso. Daniel, é possível prevenir a varicocele? Dessa forma, nós vimos que, de fato, não há como prevenir. Ela surge por inúmeras alterações. E por que essa veia fica insuficiente? Nós temos várias explicações. Uma delas é por uma própria alteração anatômica dessas veias. Algumas veias desenvolvem uma insuficiência assim
como desenvolvem no membro inferior, nas pernas. Alguns pacientes que têm varicocele também têm uma tendência maior a ter alterações hemorroidárias ou de varizes no membro inferior. De alguma forma, há uma insuficiência venosa nesses pacientes que se repercute através desse diagnóstico. Outras alterações também nós sabemos que influenciam diretamente. Nós sabemos que do lado esquerdo é o lado mais comum de apresentação da varicocele, porque do lado esquerdo a veia gonadal ela desemboca, ela drena diretamente para a veia renal. E do lado direito, como nós observamos, a veia gonadal direita ela drena diretamente para a veia cava inferior. E há uma diferença de pressão entre essas duas estruturas. A veia renal possui uma resistência maior. Um ângulo de entrada dela é um ângulo de 90 graus, não facilita o fluxo de retorno em direção ao coração. Já à direita, nós temos um fluxo oblíquo, uma resistência da veia cava menor, o que facilita um fluxo mais fluido desse sangue. Então, é dessa forma que nós observamos essa alteração anatômica. Bom, então sabendo que aquele paciente que possui varicocele e possui uma alteração no exame de espermograma, nós precisamos indicar a cirurgia para esse paciente. Esse paciente ele vai se beneficiar da cirurgia para varicocele. E qual é o objetivo da cirurgia? Nós precisamos interromper o fluxo através dessas veias doentes. Essas veias estão levando ao prejuízo da função daquele esperma. Então, essas veias precisam ser interrompidas. Com isso, gera uma regulação adequada da temperatura e um melhor fluxo na bolsa escrotal, possibilitando uma espermatogênese com uma qualidade muito melhor. Nós sabemos que cerca de 60% dos casos obtêm uma melhora do espermograma. E essa melhora propicia uma fecundação através de meios naturais. Quando não ocorre essa fecundação, há um benefício do paciente onde ele pode ser aproveitado de uma forma melhor nas técnicas de reprodução assistida. E Daniel, qual o melhor procedimento, qual é a melhor técnica para poder fazer essa correção da varicocele? Hoje em dia nós sabemos que a técnica subinguinal guiada por microscopia apresenta as melhores taxas de recidiva, 1% apenas, e 1% apenas também de complicações, sangramento, infecção, retorno da varicocele. Então é uma técnica preconizada de bastante eficácia no combate à varicocele. Então vamos ao nosso resumão, nosso recado final, que é o que deve ficar para o paciente. Então aquele casal tentando apenas um período de 1 ano, praticando 3 vezes por semana a relação sem sucesso de gestação, é prudente que o homem venha à consulta, faça o seu check-up, a sua investigação. Aqueles casais que vão casar, estão dispostos a iniciar uma nova vida juntas, o rapaz precisa fazer uma avaliação pré-nupcial, principalmente a avaliação da bolsa escrotal, dos testículos, para avaliar a sua função espermática. É sempre prudente, não há uma obrigatoriedade, mas é uma prudência para caso futuramente pense em gerar filhos. Então, essa é a nossa orientação a esses pacientes. Outras causas também são evidenciadas como varicoceles. Lembra lá na veia renal que ocorre uma dificuldade na drenagem? Tumores renais que nós falamos na semana passada podem evoluir ao ponto de obstruir essa veia renal. Olha aí. Então nós temos a veia gonadal que está trazendo sangue para essa veia renal e por acaso um tumor renal obstruiu esse rim e causou obstrução da veia, dificultando mais ainda a drenagem sanguínea. Então o paciente pode ter um tumor renal avançado, não ter massa palpável, não ter hematúria, mas, por exemplo, se apresentar com varicocele. Então é prudente realizarmos sempre a ultrassom da via urinária para poder estudar os rins, além de outras alterações também. O uso de substâncias tóxicas, nós sabemos que a radiação,
O uso de anabolizantes também bloqueiam o eixo hipotálamo-hipófise e diminuem o estímulo aos testículos na produção de testosterona. O uso de drogas, maconha, cocaína, crack, são comprovadamente substâncias tóxicas ao testículo. Além daqueles pacientes que trabalham em extremos de temperatura, ou com muito calor ou com muito frio, também podem provocar uma alteração na espermatogênese. Aqueles também que sofrem trauma, pancadas na bolsa escrotal, também entram aí na nossa lista, ok? Cuide bem do seu testículo, cuide bem da sua formação espermática, faça a sua avaliação anual e o seu check-up e, se for necessário, a cirurgia está indicada e pode contar conosco para corrigir a sua varicocele, ok, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.